Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Hoje vamos falar sobre o AFH11, fundo de papel gerido pela AF Invest e administrado pelo BTG Pactual. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou abordar aqui os dois maiores riscos que eu considero, que eu enxergo nesse fundo, tá? Disclaimer inicial e super importante, não é recomendação de investimento, não é recomendação nem de compra, nem de venda ou de manutenção das cotas. A ideia aqui é só trazer o conteúdo educativo e esclarecer os maiores pontos trazidos pela gestão em seu relatório, a situação do fundo, e tecer críticas ou elogios conforme cabível, né, pessoal? Bom, esse aqui é o relatório de novembro, embora estejamos em janeiro, é o último relatório que foi publicado aqui, ó, pela gestão, publicado em 2 de janeiro, faz referência ao mês de novembro. Todos os documentos acima dizem respeito à emissão que esse fundo está passando, sua quinta emissão, sua subscrição, que visa captar 100 milhões de reais, né, pessoal? Bom, o AFH11, como eu disse, ele é gerido pela AF Invest, administrado pelo BTG Pactual, é um fundo recente, ele é de abril de 2021, tem atualmente 26.665 cotistas, número que deve aumentar em razão da sua quinta emissão, e que, na verdade, esse relatório, como eu disse, é de novembro, esse número já alterou, deixei aqui atualizado para vocês, o número de cotistas, na verdade, está em 27.831. Esse site aqui vai ter algumas informações diferentes do relatório, mas, como relatório de novembro, vamos considerar esse site aqui. O valor atual da sua cota no mercado, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 98,29, então está um pouquinho acima do preço justo, como veremos aqui. Valor patrimonial da cota, R$ 96,03, portanto, PVP acima de 1 está com um prêmiozinho, está um pouquinho acima, um pouquinho caro, tá, pessoal? Liquidez média diária do fundo, 932 milhões, é uma ótima liquidez, pessoal. Para quem não está acostumado, quem não é do mercado aí, não está familiarizado, acha que é baixa porque vê outras pessoas falando em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de liquidez média diária, mas esse valor tem que ser comparado com o tamanho do fundo e, como veremos, é um fundo que, além de recente, como eu disse, não é um fundo grande, portanto essa volumetria aqui média diária é muito boa, tá? Considero extremamente saudável. Dividend yield de 12,9% nos últimos 12 meses, então também uma boa métrica. Olha aqui, ó, patrimônio líquido do fundo, fundo pequeno, 322 milhões apenas, e que, como eu disse, deve crescer, já que está buscando captar 100 milhões na sua quinta emissão, que está em curso. Ele é um fundo que, como vou mostrar para vocês, ele é de indexador misto, tem IPCA e CDI nas suas operações, nos seus papéis, né? Um fundo de papel de CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, e ele é um middle risk, ou seja, ele não é nem high yield nem high grade. Vamos abordar no momento adequado essas expressões e ver adequadamente como está o seu portfólio. Resultado do mês, 92 centavos por cota, porém pagou R$1 por cota, portanto usou um pouco do caixa, né, pessoal? Reserva de caixa foi utilizada para que pudesse ser distribuído R$1 por cota. É um fundo aí que traz uma rentabilidade bem estável, sempre na casa de R$1 por cota, ó, novembro R$1, outubro R$1,02, setembro R$1,05, 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 então traz essa rentabilidade. Aqui um gráfico da reserva acumulada, veremos mais para frente que ele está com dinheiro em caixa, não muito, mas está com suficiente para ser saudável e poder complementar as suas cotas, né, para ficar aí na casa, no patamar de R$1. Palavra do gestor, como vocês já me conhecem, modus operandi do canal é ser objetivo, conciso e, acima de tudo, claro com as informações para vocês, então não vou ficar lendo as palavras do gestor, da gestão aqui, mas sempre recomendo a leitura, tá, pessoal? Sempre recomendo a leitura. Traz aqui um pouquinho das movimentações do último mês, mas eu prefiro ver aqui de forma mais objetiva as informações com vocês. DRE, ou seja, o gráfico aqui dos rendimentos, né? Em novembro, a receita foi de 3.370.000, maior parte de vinda dos juros das operações, R$2.726.000.
correção monetária R$ 422 mil, negociação de CRIs R$ 121 mil, negociação de FII não teve, e rendimentos de outros FIIs apenas R$ 5.500, porque, como veremos, apenas 0,17% do PL desse fundo é alocado em outros FIIs. O que eu acho ótimo, tá, pessoal? Fundo de papel não tem mesmo que ter cota de outros FIIs. Certíssimo da gestão. Então, o resultado final aqui ficou em 3 milhões, com rendimento de 3 milhões e 300 mil reais. Resultado acumulado, 673 mil. E aqui o histórico do fundo, dividend yield, como eu já mostrei para vocês, o anualizado, histórico de cota patrimonial, 96,43 aqui em novembro, né? Volume cota no mercado, volume mensal de 27 milhões e meio, arredondando aí um pouquinho para baixo, com volume diário médio de 1 milhão e 380 mil, 1,38 milhões, tá? Aqui, composição da carteira, o portfólio da carteira, vocês têm que ter um cuidado especial. Eu vejo muita gente falando besteira quando analisa portfólio de CRIs, pessoal. E eu vou explicar para vocês qual é esse ponto de atenção. Vamos lá. Aqui a carteira. Ponto positivo da carteira, ela é bastante diversificada, bastante CRIs e, acima de tudo, com com diversidade de devedores, tá? Agora, o ponto negativo é o seguinte, vou mostrar para vocês. A maioria das pessoas vem aqui, ó, devedor, tá? Segmento do devedor, aqui o indexador da operação. A maioria das pessoas vem aqui, porcentagem do PL da carteira. Bom, a gente pode perceber que está em ordem decrescente, então a maior concentração da carteira está aqui em cima e vai diminuindo. Ou seja, essa operação, esse CRI aqui da OBA, tem 5% da carteira, do PL da carteira. Em seguida vem o Morada, com 4,47%, depois Pernambuco, com 4,35%, Socicam, com 4,14%, ou seja, são concentrações muito saudáveis. A maior operação, no sentido de concentração da carteira, é essa aqui da OBA, 5,02%. Então, a maior parte das pessoas, quando faz essa análise, fala ótima concentração, portfólio muito saudável, diversificado. Sigamos. Não, não, não. Muita calma nessa hora. Venham comigo aqui. OBA, 5,02%. Segundo CRI, Morada, 4,47%. Terceira operação, Pernambuco 2, 4,35%. Maravilha. Socicam, 4,14%. Almeida Júnior, outro CRI, 3,83%. Mais um CRI, da UBA, 3,58%. Bom, vamos seguir. CRI com devedor Alphaville, 3,56%. UBA de novo aqui, 3,26%. OBA de novo aqui, 3,20%. Então, muita atenção nessa hora. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui comigo, pessoal, por baixo, tá? OBA, essa operação aqui, estamos falando de 3,2% da carteira. A de cima, 3,26%. Então, jogando para baixo, já temos 6%. Aí vem Alphaville, OBA de novo, mais 3,5%. Estamos falando de 9,5%. E a gente vem para a primeira aqui, mais 5%, a gente está falando de 14,5%. Então, estamos falando de 14,5% do patrimônio líquido desse fundo concentrado em um devedor apenas, no OBA. Esse é um ponto de muita atenção. Esse é um risco concreto. Mas, como eu disse, meu dever aqui é sempre de transparência com vocês. Então, o contraponto é o seguinte. O gestor já se manifestou anteriormente falando que está atento a esse nível de concentração e, portanto, está olhando de lupa essas operações e esse devedor. Então, ponto positivo para a gestão que se mostra atenta a esse risco. Bom, seguindo, ainda aqui composição da carteira, como disse para vocês, bastante diversificada, não só em quantidade de CRIs, mas também de devedores. Tá? É um portfólio bastante interessante. A alocação do fundo, a gente vai ver o seguinte, pessoal, nas operações nos CRIs indexados no IPCA+, a taxa média está em 7,92%, enquanto que os CRIs indexados em CDI+, estão com a taxa média de 4,36%.
O que a gente tira daqui é que as operações em IPCA, elas têm um perfil, têm uma matriz mais high grade, né? Enquanto que as operações em CDI+, têm um perfil mais high yield. Para quem não está familiarizado com esse tipo de nomenclatura, high grade, portanto as de IPCA, costumam ser operações mais seguras e que, portanto, por consequência, trazem um rendimento um pouco menor, enquanto que high yield é o oposto. São operações um pouco mais arriscadas e que têm um rendimento maior, tá, pessoal? Vai ter um gráfico de pizza ali embaixo que vai ficar bem claro para nós a quantidade de cada tipo de operação. Vamos chegar lá. Bom, movimentações do mês, 3 vendas e 2 compras de CRIs. Aqui os preços médios. Acho essa gestão com relatório bastante interessante, bastante claro, gosto bastante. Operações adquiridas. Tiveram 2 operações, FGR e Yoshi. Chama atenção para vocês que eles costumam tratar as operações com bastante garantia, né? Cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária, dentre outras. E chama atenção também que alienação fiduciária, pessoal, é o tipo de garantia que não se submete à recuperação judicial. Então é uma garantia bastante forte, tá? É uma garantia que eu gosto muito, especialmente se ela for aqui, ó, de imóveis, como nesse caso aqui dessa segunda operação com o Yoshi, tá? E aqui eles classificam uma das operações como high yield e a outra como high grade. Alocação do fundo por indexador. A gente percebe que 58,98% das operações do fundo são em IPCA, enquanto que 40,87% das operações estão em CDI. Por isso que eu disse no início do vídeo que é um fundo com indexador misto, tá bom? Você vê que é uma divisão bastante clara e com porcentagens substanciais com cada um dos indexadores. Aqui por instrumento, 95,13% em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, com caixa de 4,7% e apenas 0,17% de alocação em outros FIIs. Ponto positivo para a gestão. Fundo de papel não tem mesmo que ter alocação em outros FIIs. Acho ótimo. Por tipo de risco, a gente vê de 53,91%, então mais da metade das operações são com risco pulverizado, o que traz uma tranquilidade para o investidor. E aqui, como eu disse para vocês, um gráfico de high grade e high yield. 65,56% do portfólio é composto de operações high grade, como eu disse para vocês, operações mais seguras, e 34,44% de operações high yield, operações um pouco mais arriscadas e que, em contrapartida, trazem um rendimento que costuma ser mais alto. A alocação do fundo, de acordo com o segmento do devedor, a gente vê que a maior parte dos devedores atua no ramo da incorporação, 42,58%, que nada mais é do que construtoras, tá, pessoal? Construção civil. Em seguida, varejo essencial, quase 20%. Depois, logístico, 8,92%. 2 devedores atuam nesse segmento. E ordem decrescente, de acordo com os segmentos subsequentes, tá, pessoal? Descendo, a gente encontra o resumo de cada uma das operações. Não vou ler com vocês cada uma delas, porque ficaríamos muitas horas aqui, mas para quem investe diretamente, quem toma as rédeas dos seus investimentos, ou seja, não terceiriza, eu digo para vocês que é essencial entender o resumo de cada uma das operações para fazer uma análise mais acurada do seu investimento. Bom, 2 maiores riscos que eu identifico nesse fundo. De modo geral, acho um fundo muito bom, acho um fundo interessantíssimo, mas que ainda tem que se provar no tempo. Tem um histórico curto, de abril de 2021, foi o seu IPO, então ainda não se provou no tempo, embora eu entenda que a gestão vem fazendo um excelente trabalho. E o maior risco, objetivamente falando, que eu apresentei para vocês, está aqui na composição da carteira, quase 15% do PL do fundo em operações com o mesmo devedor OBA. Portanto, ainda que sejam operações diferentes, CRIs diferentes, né, com estruturas diferentes, garantias diferentes, é um mesmo devedor. Então, a saúde desse devedor pode impactar diretamente em 15% do patrimônio líquido da carteira, pessoal, desse fundo, tá bom?
Então esse é o maior risco que eu enxergo aqui, que eu vislumbro da análise desse fundo. Fundo que, como eu disse, AFH11 de papel, Mirror Risk e indexador misto, e que vem passando pela sua quinta emissão, visando captar 100 milhões de reais. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham sido informações relevantes para vocês, valiosas. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta e compartilhe, se inscreva no canal, que esse feedback é muito interessante para nós, muito importante, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal!